Magia Eldritch. A magia Eldritch é a forma mais estudada e disciplinada de magia no universo Marvel. Diferente de outras práticas, ela não depende de dons inatos, mutações ou pactos com entidades demoníacas. Qualquer pessoa com força de vontade, conhecimento e dedicação pode dominá-la, embora poucos alcancem o nível de um mestre como o Doutor Estranho. Essa magia manipula as energias místicas que permeiam o universo por meio de gestos específicos com as mãos, palavras de poder, símbolos arcanos e mandalas, além do uso de artefatos como o Olho de Agamotto, o Manto da Levitação ou a Varia de Watumbi. Com isso, é possível criar escudos, portais, armas de energia, campos de contenção, ilusões e até mesmo manipular o tempo e a realidade em níveis mais avançados. O aprendizado da magia Eldritch acontece em lugares como Karmataj, um centro espiritual localizado nos Himalaias e fundado pelo ancião. Lá, os discípulos aprendem a acessar as energias místicas, controlar a mente e as emoções e canalizar feitiços por meio de artefatos mágicos. Essa prática respeita as leis cósmicas, o que a diferencia da magia do caos e da magia negra, sendo considerada mais equilibrada e segura, apesar de também oferecer riscos para quem a utiliza de forma descontrolada. No cinema, a magia Eldritch é facilmente reconhecida por sua estética visual. Os feitiços aparecem como mandalas de energia laranja ou dourada, círculos mágicos que giram com símbolos rúnicos e armas místicas formadas de pura energia, como espadas, chicotes e escudos. Esses efeitos se tornaram marcantes em filmes como O Doutor Estranho e Vingadores Guerra Infinita. Entre os principais praticantes está Stephen Strange, o Doutor Estranho, considerado o maior mestre dessa arte. Antes um cirurgião arrogante, ele perdeu tudo e renasceu como um mago supremo. Usa gestos, encantamentos, o olho de Agamotto e o manto da levitação, além de invocar entidades benevolentes como os Vishantes para ampliar suas habilidades. Ao seu lado está Wong, guardião dos livros sagrados de Karmatage, extremamente disciplinado, menos rebelde que estranho, mas igualmente poderoso. Wong atua como conselheiro, bibliotecário e guerreiro místico. Também existem os mestres das armas místicas, monges e feiticeiros treinados no templo, capazes de criar portais, escudos e armas de energia, sempre prontos para combater ameaças sobrenaturais. Outro nome importante é Khal Mordo, antigo discípulo do ancião e inicialmente um praticante exemplar. Acabou se voltando aí contra os magos por discordar do uso que considerava irresponsável da magia e passou a caçar feiticeiros. Há ainda Hintra, um feiticeiro alienígena de aparência bovina vindo da dimensão de Urval, aprendiz do Doutor Estranho em algumas versões dos quadrinhos e já visto brevemente em Multiverso da Loucura. Entre os jovens, destaca-se Nico Minoru, membro dos Fugitivos que utiliza o Staff of One, um cajado mágico que responde a comandos verbais. Sua magia é instintiva e emocional, misturando a Eldritch com elementos da magia negra, mas com a limitação de que cada feitiço só pode ser usado uma única vez da mesma forma. Apesar de ser considerada mais estável, a magia Eldritch exige disciplina, foco mental absoluto e grande energia vital. O uso sem preparo adequado pode levar à exaustão, abrir portais instáveis ou até romper as leis do tempo e espaço, como quase aconteceu com o estranho em Warif. Além disso, quando misturada com outros tipos de magia, como a magia negra ou a magia do caos, pode se tornar completamente imprevisível. Magia do caos! A magia do caos é uma das formas mais raras, perigosas e poderosas de magia no universo Marvel. Diferente da magia Eldritch, que canaliza energias místicas de maneira disciplinada e controlada, a magia do caos desafia as próprias leis naturais e é capaz de reescrever a realidade. Ela é instável, imprevisível e extremamente destrutiva, tão poderosa que por muito tempo até os maiores magos acreditaram que ela não existia, até Wanda Maximoff provar o contrário. Sua origem remonta ao deus antigo Kiton, uma entidade demoníaca primordial, um dos primeiros seres mágicos do universo. Foi ele quem escreveu os feitiços mais sombrios da criação no Darkhold, o Livro dos Pecados. Kiton imprimiu parte de sua essência mágica na Terra e escolheu Wanda ainda bebê para ser seu receptáculo, o que explica sua conexão única com a magia do caos, mesmo antes de ter contato com a Joia da Mente. Esse tipo de magia tem características únicas e assustadoras. Permite alterar a realidade à vontade, criar ou destruir vida, como Wanda fez ao conceber seus filhos, desfazer feitiços de outras magias, manipular memórias, emoções e até a própria existência das coisas, além de afetar o multiverso inteiro.
Enquanto a magia Eldritch exige estudo e disciplina, a magia do caos é intuitiva, emocional e muitas vezes incontrolável, principalmente quando é alimentada por traumas e explosões de sentimento. No universo cinematográfico da Marvel, ela é representada visualmente como energia vermelha, vibrante e fluida, com partículas intensas que reforçam sua natureza instável. Em WandaVision, Wanda usa esse poder para criar toda a realidade em Westview. Já em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a vemos atacar Karmatage e manipular versões alternativas de si mesma por meio do Darkhold. A série confirma ainda que o título de Feiticeira Escarlate é um posto mítico reservado à usuária definitiva da magia do caos. Entre seus principais praticantes está Wanda Maximoff, a mais poderosa usuária já conhecida. Em Dinastia M, nos quadrinhos, ela conseguiu reescrever a realidade e retirar os poderes de quase todos os mutantes apenas com a frase "chega de mutantes". Diferente de outros magos, Wanda não foi treinada de forma tradicional. Sua magia veio do instinto, do trauma e de sua ligação com Kiton. No MCU, ela é reconhecida como a própria Feiticeira Escarlate, uma entidade profetizada como capaz de destruir o mundo. Seu filho reencarnado, Billy Kaplan, conhecido como Wicano, também herdou esse poder. Criado por magia, mostra um potencial tão vasto quanto o da própria mãe, sendo parte dos Jovens Vingadores e um dos futuros grandes usuários da magia do caos, ainda que esteja apenas começando a explorar os seus limites. O próprio Kiton permanece uma presença constante, criador original da magia do caos. Suas intenções são sempre malignas e seu objetivo é corromper ou possuir aqueles que a utilizam. Sua influência se espalha através do Darkhold, que funciona como um canal para o seu poder. Mas todo esse poder vem acompanhado de riscos devastadores. A magia do caos é altamente corruptível e pode levar seus usuários a perderem o controle da realidade, da identidade ou até mesmo a completa loucura. Ela atrai entidades e demônios como o próprio Kiton e causa efeitos colaterais em escalas cósmicas, capazes de romper o multiverso. Quem a utiliza precisa dominar suas emoções ou, inevitavelmente, será dominado por elas. Magia Negra. A magia negra representa o lado sombrio das artes místicas. É a forma mais corrompida e perigosa de manipular as forças ocultas, envolvendo rituais macabros, sacrifícios, manipulação da morte e pactos com entidades demoníacas ou dimensões obscuras. Ela é tentadora por oferecer poder imediato, mas sempre cobra um preço espiritual altíssimo, capaz de corromper a alma, deformar o corpo ou até aprisionar o usuário em planos infernais. Diferente da magia Eldritch, que depende do estudo e disciplina, ou da magia do caos, que é intuitiva e ligada à própria realidade, a magia negra normalmente é invocada por meio de rituais antigos e proibidos, exige trocas e sacrifícios físicos, mentais ou espirituais, e quase sempre envolve pactos com entidades malignas como Dormammu, Mephisto e outros demônios interdimensionais. Seu poder pode ser usado em necromancia, maldições, dominação mental, destruição de almas e manipulação de matéria escura. Ela é imensamente poderosa, mas o preço do uso prolongado é devastador. O conjurador se corrompe física e moralmente, tornando-se irreconhecível ao longo do tempo. É uma forma de magia viciante, destrutiva e dependente de forças externas, que transforma o usuário a cada feitiço lançado. Entre os praticantes mais conhecidos está Agatha Harkness, uma bruxa milenar que sobreviveu aos julgamentos de Salem. No MCU, em WandaVision, ela absorve a magia de outras bruxas com feitiços sombrios e utiliza grimórios proibidos, mesmo reconhecendo que a magia do caos é superior à sua. Outro grande usuário é Victor Von Doom, o Doutor Destino, um dos vilões mais poderosos da Marvel. Ele combina magia negra com ciência, faz pactos com entidades como Mephisto e demonstra domínio brutal de rituais sombrios em histórias como Vingadores, A Queda e Guerras Secretas. Morgan Le Fay, inspirada na lenda arturiana, também é uma figura central nesse campo. Imortal e especialista em necromancia, manipulação do tempo e invocação demoníaca, ela é uma das maiores rivais do Doutor Estranho e dos Vingadores. Já a Dormammu não é apenas um praticante, mas sim uma fonte viva de magia negra, governante da dimensão sombria, onde essa energia é uma força natural. Ele oferece poder a quem o servir, como fez com Caecilius em Doutor Estranho. Outro nome inevitável é Mephisto, um demônio extradimensional frequentemente confundido com o próprio diabo. Ele não lança feitiços no sentido clássico, mas faz pactos que distorcem a realidade, o tempo e a vida, sendo a origem de inúmeros males causados por desejos corrompidos.
Entre os jovens, Nico Minoru dos Fugitivos carrega o Bastão do Absoluto, um artefato que só obedece a um comando por feitiço. Muitas vezes, por desespero ou falta de controle, ela reconhece a magia negra de forma instintiva e emocional, mas quanto mais a utiliza, mais perde o domínio sobre si mesma. Já Cleia, sobrinha de Dormammu e meio Faltine, é capaz de conjurar feitiços diretamente da dimensão sombria. Apesar de ser uma heroína e aliada de Stephen Strange, seu poder tem origem instável e sombria. Mas todos esses exemplos reforçam o mesmo ponto. A magia negra tem riscos devastadores. Quem a utiliza corre risco de perder a alma, a humanidade ou até a sanidade. Ela pode possuir o conjurador, conectá-lo a entidades que jamais poderão ser controladas e quase sempre coloca seu praticante na mira de mestres místicos como os de Karmatage, que a caçam sem piedade. Magia dos Vishanti. A magia dos Vishanti é um dos ramos mais poderosos e respeitados das artes místicas no universo da Marvel. Ela deriva do poder de três entidades benevolentes e protetoras do multiverso: Agamotto, Rogoth e Oshtur. Juntos, eles formam um panteão conhecido como os Vishanti, reverenciados principalmente por magos supremos como o Doutor Estranho. Seus poderes podem ser canalizados por meio de invocações específicas que muitas vezes aparecem nas falas dos feitiços, como o famoso pelo olho de Agamotto, ou até mesmo pelas chamas de Faltine, embora esse último esteja mais ligado à Cleia e à dimensão sombria. Essa forma de magia é marcada por proteção, equilíbrio e sabedoria. É utilizada principalmente para defesa, banimento de forças sombrias, criação de escudos místicos e até cura. Diferente da magia Eldritch, que depende de escudos das artes místicas em geral, a magia dos Vishantes é específica e exige respeito, conhecimento e conexão espiritual com essas entidades. Por ser uma magia ligada a divindades, é considerada extremamente poderosa, mas também moralmente mais pura do que a magia negra ou a magia do caos. Cada um dos Vishanti carrega um aspecto essencial dentro dessa tríade mística. Agamotto foi o primeiro mago supremo da Terra e criador do Ouro de Agamotto, usado por Stephen Strange. Ele representa a sabedoria, a verdade e a revelação, sendo muitas vezes responsável por guiar os magos através de visões e iluminação. Já Oshtur é a deusa da luz e da ordem cósmica, irmã de Kiton, o criador da magia do caos. Sua essência está ligada à criação e ao poder divino puro, atuando como protetora da magia benevolente. Rogoth, por sua vez, é uma entidade ancestral de aspecto felino, guardião da força, da resistência e da estabilidade. Ele costuma ser invocado para fortalecer o poder espiritual de um mago, aumentar sua energia ou criar barreiras quase intransponíveis. Os feitiços ligados aos Vishanti são diversos e versáteis. Escudos de Oshtur podem erguer barreiras impenetráveis contra forças demoníacas. As chamas de Rogoth purificam através de ataques místicos. A visão de Agamotto revela verdades ocultas e desfaz ilusões. O banimento pelo nome de Ishtur exorciza seres extradimensionais. E a evocação das três forças, um dos rituais mais complexos, canaliza os três Vishanti ao mesmo tempo, sendo usado apenas em situações de risco multiversal. Mas nem mesmo essa magia está livre de riscos. Ela exige disciplina rigorosa e estudo profundo das tradições místicas. Magos impuros ou que agem movidos pelo egoísmo podem perder o favor dos Vishantes, e até mesmo os mais experientes estão sujeitos a falhas se não a utilizarem com sabedoria. Quando usada em excesso ou de maneira desequilibrada, a magia dos Vishanti pode se voltar contra o próprio conjurador ou causar instabilidades no tecido da realidade. Magia mutante. Existe um tipo de manifestação mágica que surge naturalmente de alguns mutantes, muitas vezes ligada a dimensões místicas, reinos demoníacos ou forças arcanas. Diferente da magia tradicional, que precisa ser estudada ou canalizada, essa forma de poder vem de dentro, como parte do próprio DNA mutante. É um componente inato e mágico que não precisa ser aprendido. Na maioria das vezes, se manifesta de maneira instintiva ou emocional, e pode até se misturar com outros tipos de magia, como a magia do caos ou a dimensional. Entre os principais praticantes desse tipo de poder está Iliana Rasputin, conhecida como Magia. Mutante com acesso ao limbo, ela domina a feitiçaria, é capaz de invocar a espada da alma e combina suas habilidades mutantes com as artes arcanas de forma única. Há ainda Selene, uma das primeiras mutantes da história, vampira psíquica que une necromancia e imortalidade. Seus poderes misturam mutação e magia ancestral, tornando-a uma das usuárias mais perigosas dessa forma híbrida de energia. Magia dimensional.
A magia dimensional é baseada na conexão com outras realidades, como a dimensão sombria, o limbo ou o reino das sombras. Os feitiços não vêm do próprio conjurador, mas dessas dimensões sendo moldados pelas leis que governam cada uma delas. É uma forma de magia altamente poderosa, mas muitas vezes instável ou até corruptora. Para acessá-la, geralmente é necessário estabelecer um vínculo com entidades ou reinos extradimensionais, seja por meio de pactos, portais ou até heranças mágicas. Entre seus praticantes mais conhecidos está Eliana Rasputin, a magia, que governa o limbo, utiliza portais dimensionais e se apoia em feitiços de origem demoníaca. Cleia também é um exemplo, vindo da dimensão sombria, onde se tornou feiticeira e mais tarde soberana após a queda de Dormammu. Esse, por sua vez, é um ser formado de energia mística pura, manifestação máxima do poder da dimensão sombria. Já o Doutor Estranho, mesmo não pertencendo a essas realidades, recorre a feitiços que cruzam dimensões, usa banimentos interdimensionais e invocações ligadas a entidades de outros planos. Magia tecnológica, ou tecnomagia. A tecnomagia é a fusão entre ciência de ponta e rituais arcanos, uma combinação em que feitiços são alimentados por máquinas, formas tecnológicas ou artefatos criados para canalizar energia mística. É um tipo de prática que une o misticismo ao conhecimento científico, permitindo desde a criação de armaduras com propriedades sobrenaturais até a programação de fórmulas mágicas em dispositivos avançados. Normalmente é usada para controle, dominação ou manipulação da própria realidade. Um dos maiores exemplos desse poder é Victor Von Doom, o Doutor Destino, gênio da ciência e feiticeiro treinado que domina com perfeição a fusão entre tecnologia e magia. Em algumas linhas alternativas, Kang, ou Conquistador, também representa esse conceito, já que sua tecnologia é tão avançada que muitas vezes se confunde com práticas místicas, chegando a mesclar os dois campos. Outro caso é Archon, um guerreiro extradimensional que recorre a armas e artefatos que funcionam como uma mistura de tecnologia com aparência de feitiço mágico. Magia dos deuses. A magia divina é aquela que nasce da concessão ou herança direta de deuses e entidades místicas, geralmente ligadas a grandes panteões como os Asgardiano, o egípcio ou o Akandano. Diferente da magia aprendida através de estudo ou invocação, esse poder costuma estar atrelado à divindade, ao mito e ao vínculo espiritual com seres cósmicos ou sobrenaturais. Muitas vezes, ele é passado como uma bênção ou maldição, podendo também se manifestar por meio de relíquias sagradas, armas encantadas ou rituais de devoção. Entre os principais praticantes estão Loki, mestre das ilusões e da feitiçaria em Asgard, Amora, a Encantor, que domina a manipulação emocional com sua magia poderosa asgardiana, e Hela, deusa da morte, capaz de comandar almas e legiões espirituais. Já Gorr se conecta a esse tipo de poder ao empunhar a necroespada, lâmina impregnada por magia sombria divina. Do lado egípcio, temos Khonshu, que manifesta sua vontade através do Cavaleiro da Lua, enquanto Bast, a deusa pantera de Wakanda, se torna a fonte mística e espiritual que sustenta o coração da nação. Feitiçaria voodoo e magia espiritual. A magia voodoo é fundamentada em práticas espirituais de origem afro-caribenha, envolvendo comunicação direta com os mortos, espíritos e entidades sobrenaturais. Seu foco pode variar entre cura, proteção e exorcismo, mas também necromancia e manipulação espiritual, dependendo aí da intenção de quem a utiliza. É uma forma de magia profundamente ritualística, conectada ao ancestral e ao espiritual, marcada pelo uso de objetos místicos como amuletos, bonecos, máscaras, símbolos e marcas tribais. Entre seus praticantes mais conhecidos está Jericó Drum, o irmão voodoo que chegou a ocupar o posto do Mago Supremo em certas realidades. Daimon Hellstrom, filho de um demônio, também se conecta a esse tipo de poder, combinando magia espiritual com forças infernais. Jennifer Cale, herdeira de uma linhagem de bruxos espirituais da Flórida, é a outra representante, enquanto Blade, em algumas versões, incorpora rituais e práticas voodoo como parte de sua luta contra vampiros, usando a magia espiritual como proteção. Magia dos livros. A magia dos grimórios é um poder obtido diretamente de livros arcanos que armazenam feitiços impossíveis de serem alcançados por métodos comuns. Entre os mais lendários estão o Livro Vixante, um grimório de luz associado à proteção e ao equilíbrio, e o Darkhold, escrito pela entidade Kiton, repleto de feitiços sombrios que trazem loucura, corrupção e destruição. Cada grimório contém encantamentos únicos, alguns sagrados e proibidos, outros de poder devastador.
No entanto, acessar esse conhecimento exige não apenas poder mágico, mas também preparo mental, já que os riscos podem ser fatais. O Darkhold, em particular, é infame por corromper e enlouquecer qualquer um que se aprofunde em sua leitura por tempo demais. Entre seus praticantes mais conhecidos está o Doutor Estranho, que recorre ao livro de Vichante em feitiços de defesa e proteção. Wanda Maximoff, no MCU, mergulha nos segredos do Darkhold e acaba corrompida por sua influência. Agatha Harkness também demonstrou domínio sobre esse livro sombrio em WandaVision, enquanto o próprio Keaton, criador do Darkhold, permanece como uma das entidades mais antigas e ligadas ao caos e à destruição. Magia natural. A magia natural tem origem na ligação direta com a Terra, seus elementos e ciclos. Surge da harmonia com a natureza e é frequentemente praticada por bruxas, druidas e guardiões espirituais. Seu poder vem das forças telúricas, dos elementos primordiais e das energias que regem o mundo natural. Entre suas principais características estão os feitiços que controlam fogo, planta, animais e os ciclos da lua. Também envolve o uso de alquimia, ervas e rituais ancestrais, podendo servir tanto para proteção e cura, quanto para destruição e veneno. Entre os praticantes desse tipo de magia estão Morgan Le Fay, uma bruxa ancestral profundamente conectada à feitiçaria natural e às tradições druídicas, Homem-Coisa, guardião do Nexus da realidade, cuja própria essência está impregnada de magia telúrica, e Espiral, uma guerreira extradimensional que mistura manipulação corporal com forças naturais em seus feitiços.